Todos encontraram a palavra de Deus, amém? Josué, capítulo 7 e versículo de número 11. Aleluia. A palavra do Senhor vem a nós dizendo: Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que ele tinha ordenado, e até tomaram do anatema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bobagem opuseram. Aleluia. Vou repetir a palavra do Senhor. Quero que você preste bastante atenção, para que você não esteja nesta situação desta mensagem, para que você não se encontre ali entre o povo de Israel. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado. Quem disse isso foi o Senhor nosso Deus. E até tomaram do anatema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bobagem opuseram. O Senhor nosso Deus dizia isto a Josué. Josué, o profeta usado nas mãos de Deus, o homem que derruba muralhas com o seu canto. Mas veja aonde ele estava, por causa de uma pessoa. Aleluia. Alguém aqui conhece Acã? Já ouviu falar da história de Acã? O povo de Josué estava em Israel, sua cidade, e eles estavam sendo cercados por todos os inimigos do mundo inteiro. O mundo inteiro estava os perseguindo. Será que você já está como Josué? O mundo inteiro te persegue. Os inimigos estão à frente, te cercando ali sua família, os seus povos, tentando tragar, tentando te aniquilar, arrastar você para o precipício. Os inimigos do mundo inteiro se ajuntaram para aniquilar Josué e o povo de Israel. Mas por que será que eles estavam fazendo isso? Acã pecou contra Deus, e a ira de Deus veio sobre o povo de Israel, o povo de Josué. Josué, homem do Senhor, homem de Deus, profeta de Deus. Por que será que Deus fez isso? Deixou que os inimigos cercassem, deixou que os inimigos perseguissem a Josué, deixou que os inimigos afrontassem a Josué. O servo de Josué veio certo dia e lhe disse: meu Senhor, estamos cercados de inimigos. Eles cercam Israel, porque dentre nós tem um traidor. Dentre nós um homem pecou. Um homem esteve lá na cidade e roubou uma capa, e roubou alguns clarins de ouro, roubou algo, e esse algo era do rei. Permitido que Josué fosse perseguido. Josué mandou 3.000 homens para vigiar ali a cidade, subiram ao monte para vigiar o monte, vigiar o seu povo, e os inimigos os atacaram, mataram ali 36 de seus homens. E aí ele mandou que eles voltassem, porque senão eles seriam todos aniquilados, seriam todos mortos. A palavra de Deus diz que
por causa de uma pessoa que estava ali no povo de Acã, dele ter roubado, o povo de Josué, essa pessoa chamada Acã, ele ter roubado algo, o pecado, a ira de Deus veio sobre Josué. Josué ligeiramente, quando percebeu que ia ser esmagado, que ia ser destruído, que o anatema estava sobre o povo dele, que a destruição de Deus estava sobre o povo dele, ele se prostrou no chão, ali na terra, no pó. A palavra de Deus diz que o pó cobria a sua cabeça, aquela poeira do deserto de Israel, e ele estava ali em pranto, chorando, pedindo a misericórdia do Senhor para a sua vida e para o seu povo, dizendo: Senhor, o que eu fiz? O que te causei? Josué, disse Deus, levanta-te. Aleluia. Disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel transgrediu, mas Deus amava Josué e enviou um conserto, algo que Josué poderia fazer. Josué chamou Acã, porque Acã havia pecado, havia transgredido. Um homem só havia ido contra a Deus, havia se irado contra o Senhor, e ali as maldições, ali o anatema foi lançado sobre o povo de Josué, sobre o povo de Israel, e os inimigos estavam cercando a eles. Às vezes, por causa de uma pessoa, nós desistimos da obra de Deus, fracassamos na obra de Deus, começamos a nos desesperar como Josué. Mas Josué triunfou, porque Deus concedeu a Josué, aleluia, um conserto. Deus concedeu a Josué um conserto. Josué foi lá e pegou Acã pelo braço e levou Acã até uns mensageiros. Ele chamou uns mensageiros e disse: pegue e vasculhe a casa de Acã, a tenda de Acã. Vasculhe o que ele pegou, o que ele roubou, o que aconteceu, o que ele fez, porque o Senhor nos persegue, porque o Senhor está nos amaldiçoando, porque os inimigos nos afrontam, porque o Senhor deixa que isso aconteça. Algo aconteceu ali no povo de Josué, que o Senhor estava irado com ele, mas principalmente irado com Acã. Josué logo foi lá, pegou Acã pelo braço e levou Acã, e mandou que seus mensageiros vasculhassem a tenda de Acã, e ali pegou a sua família, a família de Acã, e levou até um lugar, até um certo lugar, lá de onde ele tinha roubado aquelas coisas. Acã tinha pegado uma capa. A palavra de Deus diz que Acã, quando viu entre os despojos uma boa capa babilônica, que era para cobrir ali, era como se fosse um manto, mas era de couro. Ele achou ali entre os espojos, ele achou que podia pegar. Ele pegou aquela capa e pegou 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos e levou para debaixo da sua tenda. O que será que ele fez? O que será que ele cometeu? Que o Senhor se irou com ele e lançou um anatema sobre a sua vida. Que anatema, pastor? Amaldiçoado. Amaldiçoado significa amaldiçoado por Deus. Será que Deus lançou um anatema sobre a sua vida? Será que você roubou algo da casa de Deus e você achou que podia esconder lá na sua tenda e o Senhor não te cobraria? O Senhor está aqui hoje para te cobrar. Não pense que voltando à casa do Senhor e trazendo as coisas à casa do Senhor, não pense que não será cobrado. Sabe
sabe o que aconteceu com Acã? Leia a Bíblia! O Senhor está irado no céu, porque roubam a casa de Deus, blasfemam contra o Senhor, e o profeta chamado Josué é enganado. Aleluia. Pastor, será que você está falando demais? O que será que aconteceu com a minha vida? O povo de Josué tinha tudo, porque as promessas de Deus eram sobre a vida de Josué e sobre a vida do seu povo. Deus colocou na minha vida uma promessa: este ministério será um dos maiores do mundo. Não estou falando de Curitiba. Aleluia. Josué, um homem poderoso, quando ele se prostrou diante do Senhor e pediu ali a sua misericórdia, implorou pelo perdão de Deus, Deus chegou a ele e disse: levanta-te daí, Josué, porque está com teu semblante triste. Josué sabia que algo tinha acontecido ali dentro da sua própria tenda, dentro do seu povo, que tinha irado ao Senhor. Você está prestando atenção? Ei! Cometemos muitas coisas que têm irado ao Senhor. Não pense que às vezes nós fazemos coisa, não terá consequências de Deus. Acã sofreu as consequências do Senhor. Sabe o que aconteceu com ele? Josué levou ele e a sua família até uma praça, e levou lá também a capa e os ciclos de ouro que ele havia roubado, as coisas que ele havia tirado ali daquele povo, e ordenou: podem apedrejá-los até a morte. Acã, sua família, foram apedrejados até a morte. Mesmo ele tendo confessado o seu erro a Josué, muitas vezes chegamos na frente de Deus e dobramos os nossos joelhos e dizemos com a maior cara de pau, dizemos assim: Senhor, me perdoa, eu fiz alguma coisa que o Senhor está irado comigo. Não adianta. Temos que saber que tem consequências sobre os nossos atos. Temos que saber que tudo aquilo que nós fazemos contra Deus, contra o profeta do Senhor, contra a igreja, contra o povo de Deus, tem consequências sim. Houve consequências sobre o povo de Josué. Houve consequências sobre Acã e sua família. Deve ser por isso que a tua família está lá, cada vez mais sendo afundada. Comece a orar verdadeiramente. Não mexa no que não é seu. Não tire nada ali da casa do Senhor. Não fale mal do profeta de Deus. Não vá contra a igreja. Ou senão você vai ser apedrejado pela ira do Senhor. A palavra de Deus diz: então Josué e toda Israel foram com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos e suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinham, e o levaram ao vale de Acor. E disse José: por que turbaste o Senhor? Porque a ti turbará este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e o queimaram a fogo, e apedrejaram com pedras. Achamos que Deus está brincando.
achamos que brincar com Deus e pedir perdão depois não vai haver consequências ou vai abalar o emocional de Deus. O emocional de Deus é inabalável. Já vou dizer para você: nada abala o Senhor nosso Deus. Nada pode comover o nosso Deus a não ser uma adoração perfeita, uma prostração no altar diante de Deus verdadeiramente, algo que esteja ali vinculado, uma aliança com Deus, sem malícias, sem recalques, sem anatemas, sem pecado. Somente desta forma. Por que será que Noé comoveu o coração de Deus? Por que será que Josué comoveu o coração de Deus? E Deus fez ali um concerto com o seu povo? Porque ele era o único que não tinha pecados. Ele estava ali, ele foi enganado por outros dentro do seu próprio templo, dentro de sua própria tenda. Ele não tinha culpa. Deus o perdoou. Mas aqueles os quais traíram a Deus e quebraram o concerto, a aliança que tinham com Deus, foram apedrejados e queimados no fogo. Mas Josué e seu povo venceu. Josué derrubou as muralhas, levou o seu povo e venceu todos os inimigos. Glória a Deus. A palavra de Deus diz ali em Josué 6, capítulo 18: então somente guardai-vos do anatema, ou seja, de serem amaldiçoados por Deus. Então somente guardai-vos do anatema, para que não vos metais em anatema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. O que será que é o turveis? É se tornar barro. A água está suja, é o barro, está turva. O povo de Deus tem que ser água cristalina, que jorra lá do trono de Deus. Não pode ser água turva. Não pode haver sujeira na nossa água. Não pode haver sujeira ali na casa de Deus. Não pode haver sujeira na nossa vida. A nossa vida não pode ser turva. A nossa vida tem que ser clara, para que o diabo veja que não há pecado na nossa vida, na vida do crente, que nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que nós somos brancos e alvos como a neve. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Santo é o Cordeiro do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, venham comigo ali, em 1 Coríntios capítulo 16, e versículo, aleluia, de número 22. A palavra de Deus diz assim, aos 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anatema, maranata. Glória a Deus. Se alguém não ama a Jesus Cristo, seja anatema, ou seja, seja amaldiçoado. Glória a Deus. A tua vida está amaldiçoada, porque você um dia se irou contra Deus. Você fez isso porque você não ama Jesus. Porque se você amasse Jesus, você amaria os mandamentos de Cristo. Você estaria debaixo das leis do Senhor. Você estaria debaixo da graça. Você estaria como Josué, prostrado diante do pó e dizendo: Senhor, me salva, Senhor, me liberta, Senhor, me transforma. Senhor, o que eu fiz? Glória a Deus. Coloque de pé, gente. Aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, que a graça seja convosco,
Mas aqueles que não amam a Jesus Cristo e as suas leis, porque se você dizer que ama Jesus Cristo, você tem que cumprir os mandamentos do Senhor, andar debaixo da lei sagrada de Deus, para que você não se torne um anatema e morra queimado pelo fogo. O povo de Israel, lá em Josué, capítulo 7, a história, eles foram amaldiçoados até hoje. Acã foi apedrejado, de tanto que eram as pedras, fizeram um monte muito alto de pedras, e hoje é chamado de Monte Arcor. Ele ficou lá embaixo, enterrado das pedras. Você sabia disso? Muitas pedras estão sendo jogadas sobre você agora. Se você está sendo um anatema, se você está sendo um amaldiçoado, mas eu quero dizer para você, se você ama a Jesus Cristo, assim como ele esteve lá com aquela mulher prostituta, e ele disse: aquele que tiver pecado que atire a primeira pedra, e ele não deixou que nada fosse atirado sobre aquela mulher. Deus está aqui para defender o povo dele. Deus está aqui para defender aquele que ama as leis de Jesus, aquele que ama a sabedoria de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Rabamabastene. Glórias. Quem aqui ama Jesus Cristo de coração? Glória a Deus. Esta foi a palavra para a igreja.